Saudações do crente docente, está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Nesse segundo semestre, nós estaremos estudando a revista da editora Central Gospel, que tem como título Os Grandes Temas do Fim. Desde já, eu gostaria de pedir a você que está nos acompanhando pelas redes sociais que se inscreva no canal, que ative o sininho das notificações, não fique de fora. Eu tenho certeza que esse conteúdo irá abençoar ricamente a sua vida e a sua casa. Então, já que nós estamos aqui pelo YouTube, gostaria de pedir que você também estivesse interagindo, curtindo, compartilhando, comentando. Assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e continua a propagar para cada vez mais pessoas. E dito isso, eu gostaria aqui de chamar a nossa professora, porque nesse semestre estaremos estudando a lição de número 7, que tem como título Das Duas Testemunhas do Final dos Tempos. Então, gostaria de estar chamando aqui professora Thaís Morales. Oi, gente! Uma honra estar aqui. Inclusive, vocês vão ser interrompidos de vez em quando, porque eu vou precisar fazer um milagre, que é beber água, porque eu tô com muita tosse, mas vai dar certo. É uma honra estar aqui. Inclusive, quero agradecer. Eu adoro compartilhar essa aula com o Gabriel. O Gabriel é muito simpático, muito divertido, é meu amigo, né? Então, é sempre muito legal dividir essas aulas com você. Quero agradecer a oportunidade ao pastor Edivanei Fernandes e a esposa dele, Jane Fernandes, que são, na verdade, os idealizadores, né? São a válvula que faz tudo funcionar no Crente Docente, da onde vem, inclusive, a inspiração de muitos projetos que vocês acompanham nas redes sociais. Siga, @crente docente. Vocês vão conhecer as programações, são diversas programações. Vale a pena você participar e conhecer essas programações. Mas você só consegue saber, inclusive o dia, a hora, tem uma live às 6 horas da manhã, ao mesmo tempo que à noite você consegue acompanhar uma aula, ao mesmo tempo que você tem um projeto de criança, de repente a gente está falando com educadores cristãos, infantis, então tudo isso faz parte. Então é importante a gente falar também, de repente você é uma professora com alinhamento, alicerçada na palavra, derivada, a palavra voltada para as mulheres, temos isso também. Tudo que gira em torno do conhecimento da palavra de Deus, você consegue no projeto do Crente Docente, né? Amém, professora, amém. E esse conteúdo da aula é um tema muito interessante, é um conteúdo que, geralmente, se não tivermos um estudo correto, as pessoas começam a levantar conjecturas, e a gente sabe que é importante estudar, é importante, talvez, conjecturar, mas precisamos ter cuidado na hora de compartilhar exatidões que a Bíblia não nos dá. Dito isso, as duas testemunhas. Professora, fala um pouco disso para a gente, por favor. Vamos lá. Gabriel, perfeito o seu posicionamento. Inclusive, eu dividi, parece até que ele viu minha aula antes, gente. Não Olha sei aí. se ele viu a aula antes, porque olha a conexão. Eu dividi exatamente essa aula nessas 3 partes. Preocupada com as conjecturas, né? Eu vou começar fazendo a palavra no estudo direto, literal. A gente vai fazer uma interpretação até semântica da palavra de Deus. Eu tive essa preocupação, porque a gente vai chegar na parte das conjecturas. E aí a gente precisa ter muita base bíblica para combater essas conjecturas. Eu vou falar a respeito, inclusive, de um autor muito importante no estudo da simbologia do livro de Apocalipse, que ele diz isso. Você quer entender a respeito desse livro, você precisa começar entendendo os símbolos, para você não cair em quê? E no medo e no pavor da conjectura. Vamos, então, já introduzir a nossa aula, pode passar para o próximo. Aqui, gente, nesse texto áureo, que faz o uso, inclusive, de um livro que é considerado, em alguns trechos, apocalíptico, aqui a gente já vai esmiuçar uma coisa muito interessante a respeito do termo testemunhas. Prestem exatamente nessa análise semântica que a gente vai fazer desse versículo. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, a quem escolhi, para que o saibas e me creias, entendas que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá.
Agora a gente vai fazer uma análise sintática que vocês vão captar isso. Vamos começar pela primeira frase. Vós sois as minhas testemunhas. Olhem esse pronome possessivo e o termo testemunha. Testemunha, nesse momento, é um indivíduo, é uma pessoa. Eu vou explicar para vocês exatamente a diferença. O termo testemunho, ele aparece diversas vezes na Bíblia. Mas quando ele fala do personagem, desses personagens da aula de hoje, ele fala como se fosse um indivíduo, como se fosse uma pessoa, não uma ação. Olha a diferença. O Gabriel é um lindo testemunho. O testemunho vamos falar assim, o testemunho de Maria é dignífico. Eu estou falando de uma ação. Agora, quando vou falar, eu vou trazer isso como indivíduo, ok? Ocorreu um homicídio, eu fui testemunha. Aqui eu já me coloco como indivíduo. Todas as vezes que as narrativas bíblicas falam dos personagens, das duas testemunhas, ele fala como pessoa. Ele não fala de uma ação. Ele não fala de um método alegórico. Ele não transmite um símbolo. E olha que o Apocalipse é um livro cheio de símbolos. E nesse momento, nessa interpretação, está falando de um indivíduo, uma pessoa que vai presenciar alguma coisa. E isso é importante a gente entender, porque esse próprio versículo, ele diz para a gente quais são as ações dessas pessoas. Para que os saibas e me creias, e entendas que eu sou o mesmo, e que antes de mim, Deus em minúsculo. Ele está falando de pessoas pelas quais vão estar aqui, no meio de idólatras, e essas pessoas vão representar quem é Deus. Vão dizer às pessoas, olha, este é o Deus, não os deuses que vocês inventaram. Esse versículo, ele já vai matar conjecturas que a gente vai citar lá na frente, de que o termo testemunha é uma ação, de que o termo testemunha são os livros, mas, na verdade, dentro de um estudo de interpretação, testemunha, quando falam desses personagens, falam no sentido de indivíduo, de pessoas que estarão presenciando alguma coisa. Não é uma ação, não é uma ação de testificar algo, é um indivíduo que estará colocado nesse momento. O próximo. Vamos. Esse é um autor que eu gosto muito de citar e que eu tenho os livros dele, eu já acompanho ele há muito tempo. E ele é muito interessante, não é uma igreja, gente, não é uma denominação. É uma obra missionária, ele evangeliza. Há missionários que evangelizam a partir do louvor, a partir do uso da palavra, e ele especificamente é um missionário escatológico. Ele trabalha o evangelismo dele a respeito das coisas que estão por vir. A palavra de esperança dele, quando a gente entra no site dessa obra missionária chamada da meia-noite, que é baseado no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 6, quando ele traz a palavra de esperança, ele traz já na segunda vinda de Cristo. Ele é pré-tribulacionista, ou seja, a gente não vai encontrar nada fora dessa vertente. Ele acredita no arrebatamento, e a palavra que aviva as pessoas a partir da literatura dele é muito voltada para a segunda vinda de Cristo. Ele trabalha aquele cristão que já tem conhecimento da palavra de Deus e ele aviva esse cristão ao mesmo tempo que ele praticamente evangeliza aquele que não tem conhecimento e que é um novo na fé. E para essa aula de hoje é muito interessante, porque não só a aula de hoje, tá, gente? Isso fica como indicação para pessoas, para professores que estão buscando uma literatura escatológica. Ele trabalha nessa obra missionária desde 1955. Ele não é um novo movimento que surgiu do nada. Ele já trabalha há muito tempo a respeito disso e ele tem uma palavra muito direcionada, correta, alinhada a respeito desse assunto. Vamos para o próximo. Isso é um insight, é uma indicação, até para ajudar vocês. Vamos direto ao ponto.
Vou me aprofundar. Gostei. Nossa, e ele tem um portal, tá? Ele tem um portal teológico, todo escatológico, gente. Todo É. escatológico. Toda a palavra dele é voltada para a escatologia, e isso é muito interessante. Quem são as duas testemunhas do Apocalipse? Vamos responder esse questionamento? Vamos fugir da fantasia, vamos sair do método alegórico, vamos parar de crer em imaginações, mas sim crer naquilo que a palavra diz. Agora eu vou fazer o uso direto da interpretação do texto bíblico, para que a gente não caia, de repente, em conjecturas como você mesmo, de forma excelente, iniciou a palavra, iniciou essa aula. As conjecturas é uma linha tênue para o erro, é uma linha tênue, é uma casca de banana do professor. Não utilize. O nosso aluno, ele é sagrado, ele merece conhecer, ele não merece conhecer as nossas subjetividades, aquilo que a gente entende. Ele merece conhecer e saber aquilo que realmente está escrito na Bíblia. Isso é até uma questão de respeito para os nossos alunos. As nossas subjetividades, nesse momento, elas são anuladas. A palavra de Deus e aquilo que ela diz é sempre prioridade. Vamos para o próximo? Exato. E é muito importante, né, professora, só abrindo um parênteses aqui, que o professor ele venha reconhecer não apenas as suas limitações, mas respeitar os silêncios da palavra. Quando a gente começa a querer aprofundar demais um tema que a Bíblia não é clara, nós temos que ser honestos com Jesus e falar para o nosso aluno. A Bíblia não diz claramente sobre, mas podemos conjecturar. Tem esse estudo que tem uma linha que é bíblica e tem construções legais, mas posso afirmar com convicção, se a Bíblia diz que não, é não, que sim é sim, e se ela não diz, não sou eu que vou dizer. Exatamente. Perfeito. É isso mesmo, Gabriel. É muito respeitoso isso. A gente dá o direito do aluno de assimilar aquele conteúdo de uma maneira integral, de uma maneira honesta, e não com subjetividades nossas. Perfeita essa sua colocação. E aí a gente vai falar, então, vamos direto. Isso que você falou é muito pertinente. Gente, o Gabriel, ele parece que ele leu a minha aula antes. Não foi combinado, tá, gente? Isso aqui é uma conexão mesmo de duas pessoas que estão estudando, né? Que estão na mesma sintonia, que estão preocupados exatamente em conhecer cada vez mais a palavra e transmitir de maneira correta, né? Sem vícios, sem fantasias, sem alegorias. Vamos lá. Essas duas testemunhas são mencionadas no capítulo do Apocalipse que descreve um contexto de perseguição. Vamos lá. Agora a gente vai entrar. A gente precisa estudar o contexto. A gente precisa falar como o Apocalipse foi escrito, o que estava acontecendo para que João escrevesse da forma que escreveu, principalmente usando a linguagem que ele escreveu. É muito importante a gente entender isso, por quê? Porque ali a gente vai captar os mistérios daquela palavra. Imagine aqui nessa aula que eu quisesse que o Gabriel, nós dois combinamos, vamos dizer assim, que nós dois combinamos um código. Quando eu falar por esse código, vai ter algum significado para o Gabriel. É exatamente isso que João estava fazendo. Vamos falar, gente, que nesse período é um período em que João estava exilado na ilha, certo? E era um período que não era muito favorável ao cristianismo. Era um governo tirano, com um governador, com um imperador, que era o Domiciano, muito difícil, muito tirano, egocêntrico, hedonista, né? Ele queria ser adorado. Então, ele não permitia que existissem outros tipos de adorações. A adoração era voltada para ele. E o que acontece? Enquanto os romanos não assimilaram que o cristianismo não era a mesma coisa do judaísmo, isso era uma coisa que para eles era conveniente. Eles não tinham entendimento. Vamos falar que esse período é o período 210 a.C. e até 200 depois de Cristo. Se a gente assimilar a proximidade do tempo que João estava exilado e a gente também assimilar
o governo que estava naquele momento, a gente consegue chegar exatamente nesse período, nesse governo que era tirano, num governo que tinha um entendimento errôneo a respeito do cristianismo. Era um entendimento que não era favorável a eles, porque era um movimento contestador. Imagine que você vive um governo confortável, aonde você manda e as pessoas obedecem, aonde você consegue cultivar no povo uma cegueira, uma obediência cega, uma falta de reflexão. De repente aparece um movimento que é totalmente contrário àquilo, que é contra a cultura e que prega exatamente tudo o que é contrário a esse governo. Foi isso que começou, eles começaram a discernir a diferença entre o judaísmo com o cristianismo a partir do momento que os cristãos começaram a se posicionar. Ali foi um fato muito relevante para que acontecessem tantas violências. Naquele período, os cristãos estavam sendo exterminados. Esse imperador ele tinha uma meta. A meta era exterminar. Era um período desfavorável. Se João escrevesse exatamente como ele recebeu a mensagem, esse livro não chegaria até os dias de hoje. Esse livro, essa revelação não chegaria, ela teria sido destruída. Se João especificasse nomes, pessoas, momentos, atribuísse direção, esse livro não existiria, esse livro seria... Desculpa, gente. Me perdoa essa tosse, mas infelizmente ela é involuntária. É um momento que não tem como. Vou até beber uma água, isso é um grande milagre, faz bem para os meus rins. Ô, glória. Já que eu nunca bebo água, nunca, isso é um fato, um milagre. Então tá, voltando lá. Se naquele momento João fosse tão direto ao ponto, gente, declarasse o tempo certo do anticristo, declarasse o tempo certo do arrebatamento, perdão, declarasse exatamente o período correto de todas as coisas, esse livro não conseguiria permanecer durante todo o tempo que permaneceu, que perdurou e que foi transmitido de geração em geração e traduzido. Olha que coisa relevante. Mesmo com linguagem simbólica, ele conseguiu ser traduzido. E isso é uma coisa que a gente precisa valorizar. Naquele momento, e que aquilo perdurou, aquele livro estava sendo escrito para as igrejas da Ásia Menor. Ele não estava sendo escrito para nenhum outro local, estava sendo direcionado para as igrejas da Ásia Menor, para Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tetiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Era uma carta direcionada. Se naquele momento acontecesse algum desvio, é o que a gente chama hoje de ruído de comunicação, pronto, aquela revelação se tornaria perdida. Então, era relevante que essa linguagem simbólica fosse existente. Essa carta ela foi enviada para tinha uma direção pelas quais eles entenderiam, mas as pessoas pelas quais tinham poder de destruir, não. Essas pessoas não entenderiam. E vamos ser honestos, eles eram leigos a respeito desse assunto. Os leigos, além deles não saberem, eles não têm o quê? Interesse. Então, eles jamais achariam essa carta uma carta aleatória, uma carta até medíocre, uma carta fantasiosa, uma carta cheia de símbolos aleatórios e que não faria diferença nenhuma para eles. Não colocaria eles em nenhum momento em risco. Vamos para o próximo. Esses são os personagens citados no livro. Sem simbologia, obviamente que a gente vai especificar um pouco a besta, certo? A besta foi melhor especificado e melhor esmiuçado na lição anterior, que é a lição do anticristo. A gente vai falar a respeito por que foi chamado de besta, por que o uso dessa palavra, até para que tenha um entendimento muito claro
a respeito desse personagem e que ele não podia ser declarado, certo? Mas são esses os registros que existem no livro de Apocalipse. O resto é simbologia. O restante é analogia. E que é necessário que a gente tenha um aprofundamento, até para que a gente consiga compreender, certo, exatamente a mensagem que está sendo aplicada. João, as duas testemunhas, a gente vai falar a respeito dessa mudança de narrativa. A besta, os habitantes da terra e uma voz do céu. Gente, é uma voz do céu. Não é uma trombeta, não é uma corneta, não é um canto, não é nada. Não é um anjo, não é nada. É uma voz do céu. Esses são os personagens que constam nesse livro. O próximo. Vamos falar sobre os simbolismos. Esses são os que constam na revista, mas eu também vou citar outros que são citações que são muito relevantes e populares, né? As pessoas falam muito e às vezes eu vejo muitos vídeos, né? A gente está na geração da internet, a gente vive na geração do conhecimento rápido, né? Daquele conhecimento por 30 segundos. Então, até para que vocês entendam a respeito dessas simbologias. A revista fala sobre os castiçais e oliveiras. Os castiçais e as oliveiras, ele quer dizer uma luz no mundo, uma unção do Espírito Santo. Perfeito. Vamos lembrar que esse tempo é o tempo do quê? Da tribulação. Nós nem estaremos lá, né? Mas as pessoas que vão estar na tribulação, elas não vão estar na presença, não vão ter o privilégio que nós temos hoje, que é a dispensação da graça. Eles não vão ter. Eles vão passar pelo processo da salvação, eles vão receber o plano salvífico e eles vão ter a oportunidade de se arrepender? Vão, por isso as duas testemunhas. Mas por espontânea vontade, livre e sem a presença do Espírito Santo. Hoje todos nós sabemos que sem a presença do Espírito Santo é muito difícil. Gente, imagine na época da tribulação. Imagine no momento execrável. Como será viver sem a presença de Deus, sem o Espírito Santo? É exatamente isso que esse símbolo quer dizer. Castiçais e oliveira é a luz divina, é a luz em meio à escuridão. Sim, castiçais e oliveiras, ou seja, a palavra de esperança, um símbolo de esperança. Ao mesmo tempo que eles utilizam panos de saco. Vocês vão entender muitos símbolos, vão entender números, elementos da natureza, fatores da vida. E esse caso que é o pano de saco. Tá? Exatamente o que quer dizer pano de saco quando ele afirma isso? É uma expressão que quer dizer indignação, é uma expressão de descontentamento, é o contrário de cuidado, de zelo, é o antônimo daquilo que significa plenitude, que significa graça, que significa alegria. É algo triste. Significa tristeza humana. Significa... Sem querer cortar a aula da senhora, mas até legal a gente fazer um parêntese também nessa questão do pano de saco, para a gente poder compreender o Apocalipse. E aqui a gente pega aqueles que negligenciam o Antigo Testamento. Se você for lá em 2 Samuel, em 1 Samuel, a gente vê as questões de Davi. Quando Davi adultera com Batseba, ele tem um filho. E esse primeiro filho morre. Quando esse primeiro filho morre, Davi não só jejua, mas se veste de panos de saco. Nós temos também indignado, o caso de Jó. Exato. Então, é muito importante, a gente está sempre falando a construção concisa de uma leitura bíblica completa. Você que está nos ouvindo, não, eu sou tendencioso ao Antigo Testamento, não posso negar, mas não negligencie a leitura completa do texto, porque essas, talvez, vamos aqui, simbologias, você vai se acostumar se você ler a Bíblia toda, e aqui a gente bate naquela regra hermenêutica, a Bíblia pela Bíblia. Então, se você leu, olha onde a gente está falando, lá de Samuel, 2 Samuel. Verdade. Se você leu isso lá, se você viu em Jó, se você foi se acostumando nessa cadência de leitura, Perfeito. até mesmo de você encorpar o seu repertório. Eu
aí a gente acaba trazendo muito eu, também é perigoso. Eu gosto do Almeida Revista Corrigida, mas por quê? O Almeida traz muitos eufemismos. O Almeida, por exemplo, dormir no Senhor. Não é uma literalidade de dormir, mas de descanso. Então, o Almeida, ele sempre traz essas comparações que nos auxiliam. Então, quando a gente se depara com um texto mais simbólico ou com um texto que tem expressões que talvez não são normais do nosso cotidiano, como você bem falou, está na era da tecnologia. E aí a gente chega para conversar e fala assim, olha, no beneplácito da sua vontade. A pessoa até com essa cabeça, beneplácito? Então, essa questão do Tem pano gente que de ora saco... assim, né, amigo? Tem gente que ora assim, né? Que ora então, assim. Quando a gente traz essa questão, se a gente vier numa leitura, e a gente aqui bate nessa importância da leitura bíblica completa, e a Bíblia pela Bíblia, se a gente está ali em um relacionamento diário com o Espírito Santo, estamos buscando crescer, esse termo já para nós não seria tão diferente, como, por exemplo, castiçais e quando ele fala das oliveiras. Poxa, aí eu tenho que realmente entender como o João falou para eu ver como é que isso vai se aplicar. E você também pontuou perfeitamente. Eu ia levantar essa bola na questão dos castiçais, que significa, literalmente, os olhos do mundo vão estar neles, nas duas testemunhas. Então, eles A brilham, luz aqueles que... no Pois meio é, da escuridão. e aqueles que, nesse período de Exatamente. tribulação, já passaram do período do arrebatamento, ou seja, não reconheceram Cristo nesse processo, precisaram passar, então já tiveram uma serviço um pouco mais dura, e agora é mais uma vez Cristo demonstrando a sua misericórdia, eles olhando para eles, ainda que talvez agora custe a vida como mártir, crer nessa pregação, mas olha que interessante, a questão da luz e a questão da unção, porque Deus diz que lhes dará poder. Então, apenas fazendo um parênteses aqui nessa questão do pano de saco, que se a gente se ater nessa parte da leitura bíblica completa, isso para nós é tranquilo e a gente identifica facilmente. E essa questão dos castiçais e também das oliveiras, que, sem palavras, amei, a colocação foi ótima. Além do termo besta, né? O termo besta, ele vem da irracionalidade humana. Quando a Bíblia fala a respeito desse personagem, que é o anticristo, ele quer explicar exatamente quem será esse ser humano. Ele quer trazer a natureza desse ser humano. Ele vai ser uma pessoa sedutora, mas ele carregará tudo que é execrável. A besta é um pseudônimo, certo? Que foi utilizado porque ele quer dizer que a natureza dele vai ser ilógica, vai ser irracional. Ele não vai ter emoções. Qual é a diferença entre um ser humano e um cachorro? É exatamente essa diferença que essa palavra quer transmitir. Um cachorro não tem sentimentos, é um animal irracional, gente. Ele não tem misericórdia por você, ele não tem. Ele é pautado no egoísmo tremendo e nas suas vontades. Ele não está preocupado com terceiras pessoas. Ele está preocupado com o saciamento de si mesmo. Então, quando esse nome ele é determinado, besta, a besta, que é o anticristo, ele quer dizer que neste período o mundo vai ser governado por algo irracional, comparado a um bicho, comparado a alguém que não se comportará como um ser humano. Você entendeu? Então, assim, às vezes a gente vê por aí, porque eles também falam sobre a simbologia. E olha que coisa interessante, que é 666. Gente, eu já vi cada vídeo, meu Deus, a respeito de 666. Resumidamente, 666, ele tem uma tradução muito interessante, que é o cúmulo da imperfeição. Perfeito. A besta vai ser algo tão execrável, algo assim tão depressivo, algo tão tosco, que ele não vai ser só o número 6, que né, de acordo com a tradução grega, a tradução hebraica, 6 é imperfeição, porque não é 7 nem é 12. Então, dentro
do raciocínio e da tradução deles, certo? 6 quer dizer a imperfeição, porque 7 é considerado a perfeição. Então, a besta, ela vai ser 3 vezes imperfeita. Ou seja, e o que isso tem tanta relevância, né? O versículo que fala do 666 é a falta de discernimento, porque mesmo essa besta, 666, ela vai ter seguidores. Uhum. Então, ou seja, as pessoas vão seguir algo imperfeito. Uhum. Então, o que acontece? É uma simbologia muito interessante, porque fala da irracionalidade dela, que a compara como um bicho, e simplesmente fala que, além disso, ela vai ter seguidores. Seguidores que vão chegar ao cúmulo da imperfeição, ou seja, que não vão ter discernimento, que vão observar tudo o que vai acontecer e, mesmo assim, vão ser apoiadores a eles. Então, olha a simbologia. Nesse momento, João não podia especificar e ser direto, ele não podia fazer isso. Ele não podia fazer isso. Porque, de acordo com o que ele especificasse, as pessoas iriam identificar o tempo, o processo, a natureza, certo? Quando eu coloco um personagem como se fosse um bicho, as pessoas entendem como a gente vê por aí nos vídeos da internet. Então, ou seja, as pessoas vivem na ignorância. É como elas não têm esse discernimento de entender que o execrável é que está por vir, elas começam a assimilar de uma forma que é aceitável. As pessoas conseguem falar em seus vídeos que a besta vai ser algo identificável. Por quê? Porque as pessoas, existe uma linha em que elas subentendem que o execrável vai ser plausível. Eu vou conseguir identificar o anticristo, eu vou conseguir identificar traços nele? Não vai, porque nem a própria literalidade da palavra ela consegue traduzir. Então, por isso que é muito importante a gente estudar esse livro, trabalhando os símbolos e fazendo uma leitura geral a respeito da Bíblia, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento, exatamente para a gente desmistificar certos conceitos que não levam a gente a nada. Vamos para o próximo. Nos prendemos aqui aos símbolos, porque é um assunto muito legal, né? É um assunto muito interessante, porque a gente, quando... É incrível como o estudo e a aprendizagem, ela tira uma cegueira da gente, né? Você tem, às vezes, uma concepção a respeito de um assunto, e aí, quando você vai estudando, você vai por curiosidade, né? A gente vai... Nossa, mas o que significa isso daqui? Ah, peraí, eu vou pesquisar para eu saber. Eu sempre tive uma curiosidade, eu lembro quando eu era adolescente. Eu peguei essa questão de estudar a simbologia do Apocalipse quando eu era adolescente, porque eu encarava o livro de Apocalipse como se fosse um gibi. Eu não captava, sabe? Eu não tinha esse entendimento. E aí, quando a gente começa a se aprofundar, a cegueira começa a cair. E aí a gente começa a entender até as misericórdias de Deus, que a gente vai ver lá na frente. Que mesmo na tribulação, que mesmo em meia cegueira espiritual, pessoas, a partir do testemunho desses personagens, vão conseguir ser salvos. Sim. De acordo com a Bíblia, sim. A misericórdia de Deus vai estar presente. E aí a gente vai falar, então, quando é que isso vai acontecer? Quando é que esses personagens vão chegar? A visão da trombeta. Gente, trombeta também é um símbolo, tá? Eu vejo também várias coisas até engraçadas, né? Gente, trombeta não é um anjo soprando aquele instrumento, né, que toca na banda. Tem coisas assim, tem analogias, às vezes, conjecturas que parece até que é uma escola de samba. Gente, trombeta é um som. A trombeta, ela tem muito a vertente da honra, certo? A trombeta, ela vem muito da linha de que algo honroso vem da honra. Lembre-se, a trombeta, ela era um instrumento que era utilizado para anunciar a vinda de alguém extremamente importante. Então, a trombeta, ela também não deixa de ser um símbolo. Quando fala a respeito da trombeta, alguns estudiosos chamam de segundo ai,
que é exatamente a sexta trombeta, que é quando as duas testemunhas, onde inicia a narrativa, o que vai acontecer, né? Que são os 42 meses que vai acontecer o fato das duas testemunhas, antecedem a sétima, que é aquela em que Jesus vem e nós vamos passar pelo juízo final. A trombeta também é um símbolo, certo? O que tem de entendimento é que haverá sons. Pode ser voz, gente, por que não? Não há nenhum tipo de especificação a respeito disso. É qualquer som, mas é um som que anuncia qualquer coisa? Não, é um som de algo honroso. Alguém de muita honra que está por vir. E o período das duas testemunhas é exatamente esse. É o que alguns estudiosos chamam de segundo ai, que é exatamente antes da sétima, antes do sétimo som, antes da sétima trombeta, quando Jesus praticamente está batendo na porta. Naqueles 42 meses que antecedem o juízo final, acontece o fato das duas testemunhas. Vamos para o próximo. Aí a gente vai falar sobre a mudança de narrativa, que também é uma interpretação, ok, gente? Que também é uma interpretação. No Apocalipse 10, João narra as profecias. Ele narra os fatos, ele narra os acontecimentos. A partir de Apocalipse 11, João narra quem irá profetizar. A narrativa dele vai falar de personagens, não ele como profeta. Enquanto Apocalipse 10, daí vem a comprovação de que o termo testemunha é de um indivíduo, é de uma pessoa presente naquele momento. Não é de um momento, não é de uma ação, é de um indivíduo. Quando você muda, quando você vai ler as narrativas e você vê a diferença, Apocalipse 10, João é o profeta, e ocorre essa mudança onde ele narra um fato, ou seja, ele já coloca a presença desses dois indivíduos e desses personagens que passam a profetizar no lugar dele. Ali a gente já comprova que as duas testemunhas não é uma ação de testemunho. As duas testemunhas têm uma conotação e uma tradução como indivíduos, como pessoas que passarão por uma circunstância e que estarão no foco dessa narrativa. Vamos para o próximo. Essa é a mudança de narrativa, e se prendam nisso, porque lá na frente, duas conjecturas vão afirmar que já estabeleceram a identidade dessas duas testemunhas, que é exatamente o tempo, o período em que elas vão existir, que é de 42 meses, 1.260 dias. Gravem isso, porque vocês vão dar boas risadas nos próximos slides e das conjecturas que a gente vai apresentar. Vamos para o próximo. Vamos lá. Quais as atividades? O que vai acontecer dentro dessa narrativa das duas testemunhas? Qual o propósito delas nesse período? Elas vão profetizar, elas vão perseverar, elas vão ter autoridade e poder. Prestem atenção nisso. Elas vão ter ações muito pertinentes. Voltamos a falar a colocação perfeita do meu amigo Gabriel, quando ele falou do Antigo Testamento. É exatamente isso. Vão ocorrer fenômenos sobrenaturais que já ocorreram anteriormente. E lá nas conjecturas, a gente também vai dar boas risadas a respeito do que as pessoas entenderam por relevância disso. Sim. Fim do seu ministério. Vão guerrear contra a besta, contra o anticristo, e vão perder. Certo? E essa morte vai ser exposta ao mundo inteiro, e o seu corpo vai sofrer vilipêndio por 3 dias e meio. Não são 3 dias, gente. Eles não são o Cordeiro, não é Jesus e não é a Páscoa. Pelo amor de Deus, hein, gente? Eles vão sofrer um vilipêndio, uma humilhação, uma
falta de moralidade, uma falta de respeito. Eles vão passar como se fossem troféus. Eles vão ser expostos como se eles fossem troféus do anticristo. É como se o anticristo, naquele momento, vai demonstrar ao seu povo, aos seus seguidores, o seu poder, a partir do que ele vai fazer com as pessoas que são contra ele. E aí vai ocorrer, depois desses 3 dias e meio, a grande voz do céu. A palavra de Deus diz isso. A grande voz do céu. Eles vão ressurgir, vão ressuscitar, e isso vai causar o quê? Um grande temor. Subirão ao céu em uma nuvem. Isso não é uma alegoria, tá, gente? Isso está exatamente escrito, sem simbologia. Nenhum estudioso declarou que esse termo era simbólico. Exatamente assim será a morte e a ressurreição deles. Ok? Vamos para o próximo. Agora, espero que você se divirta, como eu me diverti bastante, a respeito das conjecturas. Não é verdade? A respeito das conjecturas. Agora a gente vai se divertir a respeito do entendimento que as pessoas têm sobre tudo isso que a gente acabou de ler. É o que a falta de profundidade, a falta de curiosidade, o querer viver no raso faz com que a gente multiplique. E, enfim, eu não vou adiantar, não vou dar spoiler no que vai estar mais lá na frente, não. Vamos em frente, vamos para o próximo. Vamos lá. Existe uma corrente muito forte que diz exatamente que as 2 testemunhas são Enoque e Elias. Porque, de acordo com a Bíblia, Enoque e Elias são as 2 únicas pessoas que Deus levou ao céu sem morrerem. De acordo com Gênesis, capítulo 5, versículo 24, que diz: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. De acordo com essa leitura e esse entendimento raso, as pessoas conseguem compreender que as 2 testemunhas, na verdade, é Enoque e Elias, que estão em algum lugar no céu, estão em algum lugar nesse momento, esperando com expectativa o momento do seu novo protagonismo. Vamos lá, vamos para o próximo. Moisés e Elias. Bom, por quê? Por causa dos fenômenos sobrenaturais que vão ocorrer. Exatamente Sim. Por causa dos feitos que vão ocorrer pelas 2 testemunhas, o poder que vão receber, exatamente vai fazer com que eles exerçam, né, esses fatores sobrenaturais que vão ocorrer. As pessoas comparam com os feitos de Moisés e Elias, baseado, né, ferir a terra com toda sorte de pragas. Quem fez isso? Querido Moisés. Converter as águas em sangue. Elias, poder para fechar o céu para que não chova. Esses fenômenos as pessoas associam que, na verdade, as 2 testemunhas também o retorno de Moisés e Elias, que estão em algum lugar no céu, aguardando o seu momento, né, de chegar e resolver todos os problemas. Vamos para o próximo. Cristãos comuns. Olha, gente, já li muito sobre isso, certo? Muitas pessoas, inclusive, isso é um adendo muito interessante. Os 2 profetas serão cristãos, ainda anônimos, que serão levantados por Deus no período final. Durante a grande tribulação, não é a tribulação, durante bem no final, né? A grande tribulação, algo semelhante ao que ocorreu no ministério de João Batista. As pessoas têm fé de que isso vai acontecer com cristãos comuns, aqueles que não foram arrebatados, na verdade, né? Vão ficar lá e vão resolver todos os seus problemas nesse dia. Vamos para o próximo. Quem diga, né? A pessoa que às vezes está tão convicta da salvação que diz que se a trombeta tocar e ele não subir, ele é uma das 2 testemunhas. Olha aí, gente. Olha aí. Tá só vendo, Jesus. Gente? Isso aqui é autoestima. Isso é autoestima, gente. É isso aí. Vamos lá, vamos para o próximo. Gente, testemunhas de Jeová. Vamos lá. Isso aqui é uma coisa muito interessante, porque o que acontece? Quando eu fui pesquisar sobre as testemunhas de Jeová, eu vi que esse fato foi escrito sempre em pretérito imperfeito.
E aí eu olhei e falei assim, gente, eu acho que, né, de repente foi um erro de concordância verbal, né? Aquela coisa toda, às vezes está só escrito. E todo lugar que eu pesquisava a respeito da visão das testemunhas de Jeová, eu percebi que estava escrito nesse tempo verbal. Não satisfeita, eu moro no bairro, gente, que existem muitas pessoas que seguem, né, essa religião. Então eu simplesmente, gente, eu fui até eles perguntar, né, como se fosse uma pessoa com todo respeito, claro, a gente precisa respeitar as pessoas e respeitar o sagrado delas. Eu fui até elas como se eu fosse uma pesquisadora e eu perguntei a respeito desse tema e sim, eles acreditam fielmente nesse fato, que já ocorreu em 1914. O reino de Deus ele foi instituído em 1914, estou falando do milênio, tá, gente? Por um grupo de ungidos que foram presos e permaneceram presos por 42 meses. E depois eles foram libertos em 1919. Então, ou seja, isso já aconteceu, tá, gente? Sei que você, de repente, né, tá um pouco atrasado, né? Não, gente, para eles já aconteceu, a gente que, né, está guardando esse segredo aqui, mas na verdade para eles tudo já ocorreu, está tudo certo, está tudo bem, e nesse momento eles estão vivendo a glória deles, certo? Na verdade, isso que aconteceu foi o sumiço de um grupo de evangelistas, porque quando eu ouvi a versão deles, eu fui pesquisar a origem. E, na verdade, em 1914 ocorreu um sumiço, o desaparecimento de um grupo de evangelistas que nunca foi explicado o que ocorreu com eles durante esse período de 42 meses. E aí eles sumiram em 1914 e eles apareceram em 1919 alegando que estavam presos. Nunca houve registro dessa prisão. Então, dentro da religião e dentro do segmento deles, eles interpretaram que eles seriam as duas testemunhas e que exatamente é esse fato que existe na Bíblia. Certo? Vamos para o próximo. Antigo e Novo Testamento. Isso é uma visão que a interpretação bíblica, hermenêutica, literal, de todas as formas, inclusive como a gente iniciou, por isso que eu fiz questão de fazer aquela análise sintática no início com o texto áureo, esmiuçando e explicando que o termo testemunhas é o indivíduo, não é uma ação, certo? E eles interpretam que o termo, as duas testemunhas, são o Antigo e o Novo Testamento. Ou seja, são as referências simbólicas utilizadas pelo autor do Apocalipse para se referir ao propósito central das Escrituras. Enfim, é essa visão. Eles não conseguiram captar e não conseguiram assimilar o entendimento dessa tradução, desse estudo direcionado a respeito do termo testemunho. Eles entendem que são os dois livros, que é o apontamento, certo, simbólico do Antigo e do Novo Testamento. Vamos para o próximo. A igreja militante. Essa ideia não tem como um pré-tribulacionista apoiar, porque a era da igreja termina no arrebatamento. Ela começou em Pentecostes e ela vai terminar no arrebatamento. Então, a igreja militante, ela não vai estar aqui, ao contrário, ela vai estar guardadinha lá com o Senhor para voltar com tudo, e ela, de militante, passar a ser gloriosa, ela passa a um novo papel no mundo, vivenciando com o nosso Senhor. A militante, ela já vai ter terminado. O pré-tribulacionista, de repente, se a gente tiver com alguém que é meso, de repente é pós, eu até posso compreender esse entendimento, também porque o pós entende que a igreja militante vai até o fim, mas nós, pré-tribulacionistas, não temos como crer nisso, porque a era da igreja termina exatamente no arrebatamento. Nesse momento, a igreja não vai estar aqui. O próximo. Ai, gente, esse é um personagem que eu precisei colocar, tá? Eu precisei colocar ele. Esse é um homem que é o profeta do Quênia, que abandonou a carreira de cientista médico para dedicar-se e pregar o evangelho. Ele segue a corrente mesotribulacionista, alega que nós já estamos na tribulação e ele se intitula como uma das testemunhas. Se você tiver curiosidade, você pode jogar o nome dele no YouTube e tem várias ministrações dele
e que ele fala muito bem, vamos ser sinceros, ele é um cientista médico, ele tem uma excelente oratória, ele é muito eloquente dentro da viagem dele, e aos distraídos é possível que acreditem nele. Ele não faz parte de nenhuma igreja, porque ele se considera a própria igreja militante. Ele é um personagem muito, muito importante, não é verdade? E ele é muito presente, tá, gente? Ele viaja o mundo inteiro apresentando a palestra dele e a palavra dele. Que até hoje eu ainda não entendi qual é a Bíblia dele, mas ele tem uma Bíblia aí só dele, onde ele declara, ele fala do testemunho, fala inclusive dos feitos dele, tá, gente? É importante, ele é muito fácil de achar, porque ele está vivo até hoje, trabalhando até hoje. Vamos para o próximo. Então, Thaís, dentro de todas essas conjecturas, que eu não falei todas, tá? Importante dizer isso, eu não falei todas. Há quem acredite que é João e Paulo, e outros personagens. Perdão. Então, eu falei das mais pontuais, aquelas que pelas quais são mais populares, né? São aquelas que têm livros escritos de estudiosos, enfim. Então, eu coloquei aquelas mais famosas, que são importantes da gente conhecer, até para que a gente preste muita atenção e dê muita importância ao estudo e à leitura bíblica. Mas, Thaís, quem são essas duas testemunhas do Apocalipse realmente? Vamos para o próximo, vamos entender sobre o perigo da religiosidade. Todas essas conjecturas que eu acabei de mostrar para vocês não são de leigos. É isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Inclusive, esse cientista médico, ele tem estudos que foram importantíssimos para a cura do câncer. Ele foi um homem pontual na área da medicina. Ele não é um leigo, ele não é um ignorante, ele não é um iletrado, nenhum deles são apedeutas. Todos eles são mestres. Alguns, inclusive, seguidores de alguma dessas conjecturas e alguma dessas correntes que eu falei, são teólogos contemporâneos, são teólogos presentes, são teólogos da nossa geração, com livros caríssimos, super respeitados, adquiridos e indicados nas maiores faculdades de teologia do mundo. Então, é importante dizer isso, porque a religiosidade, não há outro argumento, gente. A religiosidade é a porta que se abre para esse tipo de crença. Quando a gente esquece da palavra de Deus e a gente passa a se prender na nossa subjetividade, no nosso conhecimento, naquilo que a gente adquire, volto a falar, não há leigos. Tudo isso é de grandes estudiosos, inclusive referências. Pessoas pelas quais, se você jogar no Google a aula sobre as duas testemunhas de Thaís Morales, e você falar aula de duas testemunhas do teólogo tal, todo mundo vai para o teólogo tal. Porque ele é consagrado, ele é mundialmente conhecido, ele é alguém pela qual um estudante de teologia lê textos dele, sobre outros tipos de vertentes, sobre outros tipos de assunto. Ele tem umas frases muito interessantes a respeito de assuntos bíblicos, mas dentro do entendimento dele, ele considera que Enoque, Elias, João, Paulo, ele dá essas conjecturas, vende livros, muitos livros pelo mundo, e isso é um discernimento que cada um de nós precisamos ter. Pois o perigo abrindo... Pode falar. Não, pode falar. Fala, amigo, pode falar. Um pequeno parênteses de uma frase que eu li essa semana do príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, e me marcou de uma forma assim, que dizia que visite sempre bons livros, mas faça da Bíblia a sua morada. E isso... Martim Lutero, que falava que tudo que você escuta, que tudo que você lê, pode chover milagre, pode te causar bênção. Consta na Bíblia? Não. Então repreende. É assim que a gente tem que viver a nossa vida cristã. Não adianta. É exatamente assim que a gente precisa viver a nossa caminhada, ela precisa ser pautada na racionalidade. Na racionalidade. Não existe mágica. Não existe mentiras, não existe... A Bíblia é um livro verdadeiro. E ele precisa ser estudado
com muita relevância, com muita profundidade. O crente precisa sair do raso e fugir exatamente disso, da religiosidade. Vamos para o próximo. A conclusão disso, apenas Deus sabe a real identidade das duas testemunhas. Não é uma prioridade tentar descobrir o que irá acontecer na tribulação, já que cremos que a era da igreja na terra termina no arrebatamento. A tribulação não é algo que a gente precisa se preocupar. Não é algo pela qual tem relevância para a gente. A nossa relevância está na nossa salvação. Amém. Esse último slide que eu deixei para vocês, eu deixo como uma reflexão. Pode passar, pastor, pode passar. Eu quero trazer a lembrança do seu batismo, do nosso batismo. É essa lembrança que todo santo dia o crente precisa se preocupar. Exatamente, é isso que nos interessa e é isso que tem verdadeiramente uma relevância. Nós estamos prontos para o arrebatamento. É isso que você tem que se preocupar. O que vai acontecer na tribulação, o que não vai acontecer, quem serão esses personagens, nada disso nos interessa. Nós não estaremos aqui seguindo um execrável, seguindo uma liderança irracional do anticristo. Nós não estaremos aqui simplesmente para viver sem a presença do Espírito Santo. Se eu posso viver a presença do Espírito Santo aqui, eu te pergunto, por que eu vou querer viver lá? Todo santo dia é exatamente essa mensagem que a gente tem que passar para os nossos alunos. A gente precisa conhecer os acontecimentos do final dos tempos? Claro que sim, porque a gente precisa ter responsabilidade. Mas nós não precisamos nos interessar por um momento em que nós não vamos estar. Perder tempo querendo entender quem serão as duas testemunhas? Sim, haverá salvação? Haverá. Esses personagens, gente, é importante que vocês entendam, eles trazem esperança. Os castiçais, as oliveiras, eles trazem luz no momento em que haverá escuridão. Não haverá a presença de Deus. Então haverá um tempo muito difícil de se viver. E dentro desse processo e dentro desse período, gente, Deus apresenta a misericórdia divina. A misericórdia divina, a palavra ainda vai estar presente. O plano salvífico ainda vai ser apresentado. E é isso que é muito importante, que a gente dê importância a esse fato das duas testemunhas, que mesmo ao caos existirá esperança. Mas nós não temos essa preocupação. A nossa preocupação é com a nossa salvação, que diariamente é um processo diário. O batismo não foi uma data do passado, não foi um fato ocorrido, é algo que todo santo dia a gente precisa dar grande relevância, porque diz a respeito da salvação da nossa alma. Inclusive, agora que a gente está encerrando essa lição, eu quero fazer uma oração pela vida de todas as pessoas que nesse momento permaneceram firmes até o final dessa aula, que espero que tenha auxiliado, que tenha dado luz, que tenha sido um castiçal e uma oliveira diante desse assunto. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero que você entenda que Deus, ele sempre vai ter uma palavra de esperança. Ele sempre vai apresentar para a gente uma porta aberta. Basta que a gente saiba proceder. Basta que a gente saiba, inclusive, se arrepender dos nossos feitos e ter maturidade, gente. A vida cristã, ela é um processo de maturação, é um caminhar diário. Então, eu quero aqui trazer essa palavra para você, agradecendo ao Senhor pela sua vida. Eu creio que Deus vai, nesse momento, nessa aula, tirar a cegueira espiritual, tirar toda a religiosidade, coisas pelas quais fazem com que você não tenha o entendimento, gente. O entendimento, o discernimento, é o discernimento que vai fazer com que você seja separado, com que quando houver a separação entre o bode e a ovelha, é que você seja honrado como ovelha,
que não tenha vestígio, que nada no seu caminho, que nada na sua busca de conhecimento leve você a caminhos errôneos, a caminhos que te leve a um entendimento que faça você perder a sua salvação. Que todas as vezes que pelas quais você for aplicar as suas aulas, você tenha graça, que você receba a graça do céu, para que o Espírito Santo possa existir na presença e no coração dos seus alunos. Que quando você for um instrumento do plano salvífico apresentado em sala de aula, que o Espírito Santo ele consiga alcançar o coração daqueles que ainda não foram atingidos pela sua graça. Eu quero agradecer muito ao Senhor pelo privilégio de ter discernimento e de ter conseguido na minha vida sair da margem da cegueira e hoje poder estar ajudando diversos professores. Agradecer pelo menos ao processo. A aprendizagem é um processo. É um processo que você precisa abraçar com humildade, admitindo a sua ignorância, admitindo que você é muito pequeno perto das grandes, do magnífico conhecimento, do magnífico, do infinito, gente, do mais profundo conhecimento de Deus, nós somos muito pequenos. Mas a gente admite todas as nossas fraquezas, entrega para o Senhor, e Ele entrega os mistérios dele para a gente. Eu agradeço em nome de Jesus pela oportunidade de estar esclarecendo isso na sua vida e desmistificando tudo que pode estar te levando para a religiosidade. Eu creio que muitas pessoas vão receber essa palavra com bom grado e principalmente com muita relevância. Eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade. Amém. E principalmente, quero agradecer pela oportunidade, como sempre, dividir a aula com você, Gabriel, que a gente está formando uma excelente dupla. Adorei as suas pontuações. Queria muito falar isso para você. Parece até que a gente combinou e a gente não combinou. Não combinamos. Todos os posicionamentos do Gabriel e os meus casaram por ligação, por conexão e também porque nós dois somos estudantes da Palavra de Deus. Então, foi uma troca muito saudável e eu queria muito te agradecer por isso, por essa sua participação. Amém, amém. A gente sabe, como a gente mesmo conversou durante a aula, a gente crê que é importante a aplicação à palavra, é importante a oração e tudo, mas eu também preciso viver um evangelho de cruz. Eu sei que a gente já está no final. Eu gosto muito quando Paulo diz que ele carrega no corpo dele as marcas de Cristo. Ali ele diz, eu sou poliglota. Como ele disse também, eu falo mais em línguas do que todos vocês. Ele foi um perseguidor, mas o que sustenta ele é o conhecimento que ele tem alinhado à experiência com Cristo. Porque ele mesmo diz que todo conhecimento humano ele considera como esterco para ganhar a Cristo. Então, que a gente possa sempre ter essa visão. Conhecimento é uma bênção e ele não é oposto à unção, mas nós precisamos nos relacionar com o Deus da Bíblia que nós estamos lendo. E eu creio que foi Deus que preparou essa aula, foi Deus que conduziu, e é uma bênção. Agradecer também a você por estarmos juntos aqui falando da palavra de Deus, agradecer ao pastor Divanei, sua família, sua esposa, e por tudo que Deus tem nos proporcionado viver. Então, gostaria agora de falar a você que está nos ouvindo, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar e não deixe de comentar, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e nós sabemos como hoje, atualmente, está difícil um ensino puro, um ensino que não tenha nenhuma deturpação e, principalmente, um ensino que não seja pautado apenas no eu, porque podemos ter posicionamentos, mas precisamos expor a Bíblia. É a Bíblia que nós amamos, é ela que nós cremos que é inerrante e ela é infalível. Então, esperamos que esse conteúdo tenha abençoado a sua vida. Agradecemos ao Senhor em poder estarmos aqui diante de vocês para tentar aclarar, para tentar trazer clareza, como a professora falou, diante de um tema que tem tantas nuances, mas com tantas âncoras que te pensam, que você seja pensado pela âncora da palavra, porque é essa que vai te edificar. Mais uma vez agradecemos. Amém. E juntos podemos dizer as saudações. Saudações do crente docente. Amém.